O médico viu um anjo levar o meu marido. Olá, está começando mais um testemunho escrito. O testemunho de hoje é um milagre tremendo do que Deus fez na vida dessa pessoa. Agradeço por enviar esse relato já desde já. Tem detalhes que eu adoro. E você que já é inscrito nesse canal, curte esse vídeo, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve e clica aí no link. Vai lá escrever também o seu relato, deixar pra gente também o que Deus fez na sua vida. Espero que esse testemunho mude algo na sua mente, porque é algo poderoso. A gente consegue ver ali a mão de Deus agindo mesmo. Então, vamos ao relato de hoje. Olá a todos que estão ouvindo esse testemunho. Hoje eu vou falar algo muito forte que aconteceu na minha vida e na vida do meu esposo. Um verdadeiro milagre. Estou afastada da igreja há algum tempo, mas sempre falo com o Senhor e oro. Ele nunca me deixou padecer. Sabe, em dezembro, eu e meu esposo fomos para a praia passar o ano novo lá na casa da minha tia. O ano novo passou e a gente queria muito se mudar para lá, tentar algo de diferente, né? E minha tia falou para eu ficar lá e procurar trabalho que ela me ajudaria. E foi isso que fiz. Fiquei lá por umas 3 semanas e aí resolvi voltar para Cotia. Era uma quarta-feira, começo de janeiro, quando foi na quinta, uma empresa me ligou para eu fazer uma entrevista na sexta. 2 horas da tarde. E aí, na quinta à noite mesmo, eu já voltei pra praia e passou os dias sem sucesso. Não passei na entrevista. Fiquei lá mais uma semana, arrumei um emprego que ganhava bem e em menos de um mês me subiram de cargo. Eu estava muito feliz, porém meu esposo estava em Cotia, resolvendo tudo para descer para a praia para alugarmos um apartamento. Já tinha se passado mais ou menos uns 20 dias. Porém, nenhuma ficha de apartamento aprovava. Quando de repente um aprovou, fiquei muito feliz. Pegamos a transferência das crianças e a chave do apartamento, que sairia na segunda, mas porém, no meio do caminho uma tragédia aconteceu. Domingo, dia 15/2/2026, bem recente. Eu e meu esposo e meu primo e meus filhos fomos para a praia tomar sol e aproveitar o dia. Estava tudo indo bem e eu precisava voltar para casa umas 4h20 para ir trabalhar. Fui me arrumar inquieta. Liguei para o meu primo em chamada de vídeo e perguntei cadê as crianças. Ele disse que estava bem, me mostrou as crianças e disse que estavam arrumando as coisas para voltar para casa. Perguntei cadê meu marido e ele disse que tinha ido no mar e que já estava voltando. Fui trabalhar inquieta mesmo assim. Cheguei no trabalho umas 6 horas e por volta de umas 6h20 minha tia chegou lá, me chamando, falando que estava tudo bem, para eu ficar calma e pedindo para eu ir embora. Pensei, aconteceu alguma coisa com os meus filhos. Acho que toda mãe pensaria, né? Comecei a chorar, perguntando o que tinha acontecido, e ela disse para eu ter calma, que uma corrente de retorno pegou meu esposo e ele se afogou, mas ele estava bem, estava no hospital, e que eu precisava levar os documentos. Aí comecei a me desesperar. Chorei muito, meu coração ficou apertado. Eu precisava chegar naquele hospital quanto antes. Na minha cabeça, eu chegaria lá e ele estaria acordado, conversando. Porém, a situação foi muito mais grave do que se poderia imaginar. Fui para o hospital, pedindo para o Uber correr, que eu precisava chegar logo. Cheguei lá, já era umas 7 da noite e corri na recepção. Ninguém me dava notícia, ninguém deixava eu entrar na sala. Era um desespero que só. Fui do lado de trás da emergência e tentei entrar e não deixaram. Falei para o enfermeiro, moço, por favor, sabe se meu marido está nesse hospital? Ele chegou quase agora, um homem que se afogou. E ele me respondeu, ok, aguarda que eu vou ver. Ele saiu e quando voltou me deu as características do meu esposo. Eu falei, sim, é esse mesmo. E ele disse que meu esposo estava entubado. Nossa, na hora, eu perdi o chão. Voltei para a recepção chorando, desesperada. Me deixaram esperando até 9 horas, até que me chamaram e falaram para eu aguardar o médico, que iria vir falar comigo. Em seguida, trouxeram todos os pertences dele. E aí eu me desesperei muito, até que o médico chegou e falou, boa noite, você é a esposa do fulano? E eu falei, sim.
E ele disse: olha, se você tem fé, comece a orar. Gente, eu acho que se fala um negócio desse, eu já não ia ouvir mais nada. Ou eu teria corrido, ido lá, cadê meu esposo? Ou eu teria ido eu ir pra glória, não era nem ele. Porque se ele passar dessa noite, é um grande milagre. Aí comecei a chorar. Falei, doutor, o que tá acontecendo? Me explica qual a porcentagem de probabilidade dele sobreviver. O médico olhou pra mim e falou, olha, muito complicado, mas você precisa entender. Sabe aqueles filmes de afogamento que a pessoa morre? Então, esse foi o afogamento que aconteceu com seu esposo. Ele teve parada respiratória, quase teve parada cardíaca. Ele tá saturando 42. Gente, eu não entendo de saturação, mas deve ser baixo. O pulmão dele tá cheio de água e teve falta de oxigênio no cérebro. Caso ele sobreviva, ele vai ter sequelas ou vai perder os movimentos do corpo ou pode ficar em estado vegetativo. Gente, acho que eu não ouviria isso aqui. Simplesmente já não estaria mais aqui, né? Só o que você pode fazer é orar pelo seu marido. Porque ele chegou aqui sem respirar. Tava praticamente morto. E eu só o intubei porque o coração dele ainda estava batendo. E eu senti que deveria intubar. Porque vai que ele reaja de novo. Aí, meus irmãos, eu vim para casa, comecei a questionar a Deus, comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor é dono de tudo. O Senhor ressuscita os mortos. Se o Senhor quiser, você pode tirar ele dali agora mesmo, mesmo que ninguém entenda nada. Eu fui orando, pedi para outras pessoas orarem. E a visita era só no outro dia, às 3 horas da tarde. E eu não dormi a noite toda, esperando chegar a visita. Chorando, orando a Deus, junto com a minha família e algumas pessoas de outras igrejas. Fui com o coração doendo no outro dia. Demorou muito para eles deixarem eu entrar e eu estava aflita já. Até que falaram, família do fulano. Aí eu corri. Os médicos dão o diagnóstico deles, mas quem dá o diagnóstico é a palavra final, é Deus. Amém. Amém. Quando eu entrei naquela sala aflita, ele estava na maca, deitado, sem o tubo, dormindo. E aí eu cutuquei ele abriu os olhos e falou, amor, que horas são? Eu já posso ir embora? Como se nada tivesse acontecido. Gente, acho que você ir embora com aquela notícia e chegar e o cara tá assim, você fica... É a mesma pessoa? É da mesma pessoa que estavam falando? Que alegria, né? Como se nada tivesse acontecido. Naquele momento me veio a palavra do Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Amém. Chamei um enfermeiro e falei, cadê o médico? Preciso saber o que está acontecendo. O médico veio, olhou para mim e falou, ele tá bem, não corre mais risco de vida, não ficou com nenhuma sequela, mas foi um grande milagre. Agora toma cuidado com o mar, porque ele não é brincadeira. Aí os médicos olharam para mim e disse, quem era aquele homem alto, branco, que veio com ele na ambulância, que sumiu depois? Era seu parente? E eu falei, não veio ninguém com ele. Ele veio só com os bombeiros. E o doutor disse, não, eu vi ele descendo com um homem forte, de branco, alto. E meu primo que presenciou tudo falou pra mim que não, que ele veio sozinho, porque não pôde estar com ele na ambulância porque estavam com as crianças. Falaram que então teria que levar ele sozinho porque não podia esperar. Meu marido precisava ser socorrido. Meu primo falou que a ambulância fechou só com os bombeiros dentro e com meu marido. Não tinha mais ninguém lá. Mas o médico viu. Na hora ali, eu percebi que era um anjo do Senhor. Viu, irmãos, a importância de, antes de tomar uma decisão, falar primeiro com Deus para saber se o seu desejo é o desejo do coração de Deus? Sabe, hoje eu poderia estar chorando o luto, mas para a honra e glória do Senhor, Ele me deu vitória. Espero que esse testemunho possa fortalecer a fé de vocês, porque hoje, graças a Deus, meu marido está bem, sem sequelas, andando, falando, e estamos em Cotia novamente, porque talvez não estava na hora de se mudarmos. E sei que Ele precisava mostrar pra gente que sem Ele, sem a fé, não somos ninguém. Verdade. Verdade. Que testemunho poderoso. Que testemunho poderoso. Acho que só
quem vive isso aqui de perto para entender a grandiosidade de Deus, né? Muito obrigada por enviar esse testemunho, esse relato. Obrigada pelos detalhes. Eu espero que você aí do outro lado tenha ficado com o coração aquecido, assim como eu, porque eu acho que quando a gente vê testemunhos assim, que a gente percebe, né? Para alguns, olhar esse testemunho é difícil de acreditar, porque às vezes não acredita em milagre, né? E eu entendo, mas, cara, isso aqui é um milagre, assim, não acontece todo dia, né? É que nem eu falei num testemunho, em outro relato, que quem dera, né? Se fosse assim com todas as pessoas que a gente já viu partir. Mas, infelizmente, não é. Então, essa família foi agraciada pela mão de Deus. Não estava na hora desse rapaz ir. E, graças a Deus, para honra e glória de Jesus, ele tá aí vivo. Sem sequela nenhuma, né? Como ela disse no relato, quem dá a VAR final é Deus, não é os médicos. Então, essa não era a vontade do Senhor. E que poderoso, né? Que poderoso saber que um anjo do Senhor estava ali na ambulância com ele e que o médico viu ele chegando com um homem forte, branco, alto, e ninguém sabia quem era esse homem. E falaram que ele entrou na ambulância sozinho, só foi ele e os bombeiros. Então, quem era aquele homem, né? Que poderoso. Aguardo você para o nosso próximo vídeo. E se você tem um relato assim como esse ou parecido, ou quer falar alguma coisa que Deus fez na sua vida, manda seu relato aqui, o link tá na bio, tá na descrição desse vídeo também. Então corre lá, não precisa nem se identificar. E eu aguardo você. Até o próximo vídeo.